Fala aí, bicho, tudo bom? Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Vai dar certo. Ah, eu acho que vai, agora vai. Foi adicionar. Bom, deu certo, Deu finalmente. certo. Deu certo, agora foi. Você tá conseguindo me ver legal? Você Tô conseguindo. Legal. tá conseguindo ouvir? Pois é, pessoal, bom dia, boa noite, né? Hoje nós estamos aqui no projeto Fala aí, bicho, com a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente. E a gente vai bater um papo legal, vai bater um papo tranquilo, descontraído. É, Isabela, a nossa conversa aqui, nossa live não é uma live que normalmente assim a gente que seja muito técnica, sabe? O que eu Uhum. costumo brincar com o pessoal é que é mais ou menos uma conversa de bar, e que a gente vai conversando e vai tirando, vai trocando umas experiências, entendeu? Tá bem, tudo bem. Tá? Tá. Vamos esperar a cerveja. Tá me Vai ser ouvindo? ótimo. Tá, tô ouvindo. Deu uma travadinha, mas vai ser ótimo, tá bom? Tá bem. Vamos Tá, lá, então. vamos lá. Inicialmente, eu sempre tento ressaltar isso aqui, mas inicialmente eu gosto de falar que, apesar de eu ser servidor, eu não falo em nome do Instituto Chico Mendes, nem nada, isso é um projeto pessoal meu, que meu e de alguns colegas, né? Que a gente decidiu criar essa página para ouvir os atores ambientais, né? Para conversar com eles. E hoje a gente está aqui com essa nossa querida Elizabeth, que foi uma das ministras mais longevas, né, do meio ambiente, Elizabeth. Foram 6 anos. E você está ali equiparada com a Marina, né? Eu fiquei mais que a Marina. Você ficou, né? Mas então você é a ministra, tipo, você bateu Eu sou a alguns mais recordes, né? longeva. Eu fui a ministra que fiquei mais tempo no cargo, é verdade. Não, então você já bateu dois recordes, né? Porque, tipo, um recorde de único, que é a primeira ministra que é servidora de carreira, né? Primeira e única, se eu não me Isso. engano. Sou a primeira e única ministra analista ambiental de carreira, exatamente. Também Isso aí. a primeira bióloga também, ser ministra de... Não, o doutor Paulo Nogueira Neto era biólogo, mas ele não foi ministro. Tem uma deferência dele ser secretário especial de meio Sim. ambiente. Mas como ministro de Estado de meio ambiente, eu sou a primeira bióloga. Inclusive, eu fiz um registro técnico no Conselho Federal de Biologia como ministra. Nossa. Ou seja, você já tá em um patamar assim muito grande, né? E além do mais, você é a segunda mulher, né, a ocupar o cargo. Isso, né? Marina, depois eu. Exatamente. Ah, perfeito. Feita essa breve noção introdutória, normalmente eu peço para que as pessoas falem sobre, comecem falando como é que foi a graduação delas, como é que foi sua graduação? Bom, eu nasci em Brasília, eu fiz a Universidade de Brasília, eu fiz a UNB em Biologia, Sim. eu fiz Biologia Animal, na época tinha essa diferença entre as biologias, Tinha muita e balbúrdia na sua época? como balbúrdia. Na minha época na realidade, eu entrei na universidade logo depois. A UNB teve uma grande greve em 77, por causa da ditadura, e eu entrei na universidade exatamente em 79, quando a gente começa o governo Figueiredo e a transição para o que seria depois a nova república. Então, era um momento muito inquieto. Sim, A balbúrdia era de outra natureza, era uma balbúrdia pela democracia, pela liberdade, pelas sim, liberdades, pelo direito de cidadania, e não sim, essa balbúrdia lamentável que o ex-ministro da Educação fez referência. sim, Era um momento de muita inquietação na vida brasileira e de uma força importante da juventude. Eu tinha 16, 17 anos, 17 anos recém-feitos, sim, e foi uma época muito bonita da Universidade de Brasília, uma época muito dolorosa, porque nós tínhamos, em 77, com a grande greve que teve no UNB, a UNB foi fechada, vários sim, departamentos foram fechados, vários professores foram afastados, enfim. sim, Então, era um momento ainda de trauma, um trauma muito recente dentro da universidade, mas de grande engajamento político. Então, imediatamente,
a criação do centro acadêmico da biologia, todo mundo trabalhando, todo mundo militando. E era um momento de sonho, de acreditar que a gente ia sair da ditadura e que a gente ia conseguir entrar na democracia. Então, é assim que eu entro na universidade. Depois da universidade, eu vou trabalhar e depois eu vou fazer mestrado e doutorado fora. Eu já não faço mais na Universidade de Brasília, eu faço na COP, UFRJ, e com depois uma experiência no exterior, que eu fiz doutorado em sanduíche. É um pouco essa trajetória, mas já como pesquisadora de ciências exatas da natureza da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA. Tá. Mas vamos continuar nessa parte da UNB e tal. Nessa época, como era uma época de Renato Russo e tal, como vocês... Como foi a... celular. Sério? Veio aqui vibrando e consegui, mas vamos embora. Na época de Renato Russo, Renato era meu amigo, sim, diga. Sério? Nós estudávamos todos juntos, é uma época de uma geração muito rica de Brasília. Renato, ele, na realidade, ele fez CEUB, ele não fez o UNB, mas ele dava aula de inglês na cultura inglesa. E, por intermédio de amigos comuns, nós ficamos amigos. Era uma época muito legal, uma época do Renato Vasconcelos tocando Suíte Brasília, a Cássia Eller, um pouco depois começando a carreira dela, tocando em bar, a Zélia Duncan, os Paralamas do Sucesso, que a gente chamava de PDS, uma ironia ao partido político até então, que que deu origem, que vinha da Arena, virou PDS, depois virou hoje DEM, né? Então, era o Capital Inicial, o Fê, namorava com a Inês, uma amiga minha da biologia, enfim. Era uma época de muitos amigos. Esse pessoal todo é o pessoal da minha geração, que eu tenho muito orgulho de pertencer. É uma geração que recepcionou a liberdade da geração dos anos, da década, chamada anos 68, da década de 60. Essa, sim, uma geração que lutou e pagou com a sua vida, com o exílio, para que nós pudéssemos ter liberdade, porque esses viveram o auge da ditadura no Brasil. E a minha geração pega o final da ditadura, a transição para, na realidade, vivia ainda a ditadura, eu cresci na ditadura, eu tive pais de amigos que desapareceram, enfim, mas, na realidade, eu vou exercer a minha vida profissional no final da ditadura, com o início da Nova República. Eu pego, na realidade, o início da Nova República na minha vida profissional, já com a criação do primeiro Ministério de Meio Ambiente do Brasil. Tá. Só uma curiosidade nesse ponto, até um tempo atrás, tinha no Ministério do Meio Ambiente, eu acho que o assessor da Azim, do MMA, que ele era amigo do Renato Russo e tinha a história que ele foi o casal inspirado em Eduardo e Mônica. É absolutamente verdade. Você está falando do embaixador Fernando Coimbra, hoje ele é nosso embaixador no Quênia, ele foi meu assessor internacional, de relações internacionais, e ele era muito amigo do Renato também. Essa é uma geração, ele é da minha geração, é uma geração muito interessante de Brasília, porque é uma geração muito inquieta, muito voltada à universidade, uma época de universidade pública, que todos nós estudamos na UNB, é uma época que surge o movimento punk, tá? Exatamente no início dos anos 80, o Renato vai para a Inglaterra e volta com toda a história do movimento punk. Enfim, ele antes era um professor que dava aula de terno e gravata na cultura inglesa, e ele volta ao Brasil já completamente transformado. É muito interessante. O Fernando Coimbra, o embaixador Fernando Coimbra, é dessa geração, e ele também encontrou a mulher dele e era muito amigo do Renato, grande amigo do Renato. E ao contrário da música, na realidade, é uma história de amor, a música é uma história de amor, sem sombra de dúvida. Agora, o embaixador Fernando Coimbra é uma das pessoas mais capazes que eu conheço da minha geração. A mulher dele, a Cléo, é uma pessoa fantástica, uma artista plástica fantástica. Enfim, todos muito amigos. Era uma época de pessoas, todo mundo muito vivo, muito inteligente para a arte, para a história, para a comunicação, para a arquitetura, economia, relações internacionais. Ou seja,
todos nós nos encontrávamos. Eu fazia biologia, meus melhores amigos estavam nas relações internacionais, na comunicação. Sim. Então, não era uma coisa separada, era um momento que todo mundo se juntava. Não era porque você estudava biologia que você só ia se conviver com o pessoal da biologia ou o pessoal da nutrição. A medicina era junto com a biologia. Então, é Nossa. um momento de universidade muito onde as coisas estavam integradas. Talvez por isso eu não tenha tanta dificuldade de entender depois, quando eu fui fazer minha vida profissional, de praticar a chamada interdisciplinaridade das políticas ambientais, porque eu fui educada, eu comecei minha vida, eu nasci em Brasília, eu comecei minha vida primeiro em escola pública, tá? E assim sempre misturando, conhecendo, trazendo as pessoas, e depois eu voltei a estudar em escola pública na universidade, e a Universidade de Brasília era fantástica, a gente tinha seminários internacionais, com, por exemplo, o Galbraith veio falar aqui durante a minha graduação, entendeu? Nossa. Kissinger. Você tinha o seminário de extensão com Gilberto Freire, com Raymond Aron, você entrava, você tinha 17 anos e o mundo estava sendo apresentado a você. 18 anos você estava descobrindo o mundo que estava em transformação. Né? Sim. Então, eu me lembro quando eu fui estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para fazer mestrado, doutorado, eu achei tudo muito estranho, era tudo muito diferente do meu ambiente universitário, do que era a Universidade de Brasília, não tinha esses prédios separados, eles tinham acabado de construir o prédio da engenharia, e que depois pegou o apelido de Arizona, onde os homens se encontram, tá? Então, todo mundo ficava mais ali no Miocão mesmo, não tinha o prédio da biologia, depois quando eu estava como ministra, eu fui inaugurar o prédio da biologia, fiz a aula inaugural, tive a grande honra como ex-aluna, convidada pelo reitor, fiz a aula inaugural do ano letivo da Universidade de Brasília. Então, assim, são emoções, eu tenho, às vezes quando eu estava muito triste, eu chateada, ou mesmo assim, com muita pressão no Ministério, eu confesso que às vezes eu ia passear nos jardins da UNB para me lembrar daqueles tempos que a gente virava à noite estudando na biblioteca, a Nossa. biblioteca estava aberta 24 horas, então tinha um Sim. lugar onde eu estudava era o cemitério, que era silencioso, mas tinha Sim. lá a erva, que é essa que fazia 24 horas, que a gente virava à noite estudando Sim. nas provas finais. Então, todo mundo, o amigo do direito, o amigo da arquitetura, da economia, da história, todos nós nos encontramos na universidade estudando. Obviamente, a violência tinha outra dimensão em Brasília nessa época, Sim. era um número menor de pessoas, portanto, a população era menor e todo mundo se conhecia, e todo mundo Sim. saía para beber no bar do DCE, tinha um bar ali na 406 Norte, todo mundo se encontrava, 406, 407, e Sim. era um pouco um roteiro, tinha o famoso, ainda tem o Beirute, que todo mundo ia se encontrar, Sim. enfim, as pessoas se conheciam, era uma cidade, era a época de programa da Sala Funarte, Sim. do programa 6h30 da Funarte, que os grandes Sim. cantores da MPB estavam, como Ângelo Rorró, a turma que estava sendo descoberta Sim. vinha para Cida Moreira, Itamar Assunção, a turma de São Paulo, então via todo mundo e nós saímos da universidade, íamos ver o show, daí voltávamos para estudar, ou seja, era uma energia que não parava, entendeu? Era uma coisa... E muita criatividade, todo mundo era Nossa. muito criativo, muito Dá pra, criativo. dá pra ver isso pela dimensão que todo mundo tomou, né? Você virou É ministra, verdade. é, o Coimbra virou embaixador, o Renato Russo é conhecido nacionalmente, vários cantores, várias pessoas, É uma geração celebridades. muito rica, é uma geração muito rica, é uma geração, exatamente a geração que cresceu oprimida pela ditadura e que Uhum. tinha a democracia, os valores democráticos como os valores de referência de vida. Nós crescemos assim. Uhum. Então, e encontramos um ambiente universitário muito rico da universidade pública. Eu sou muito Uhum. grata à educação pública do Brasil. Entendeu? Eu, Uhum. durante um período só, fui educada na escola particular, mas Uhum. o início da minha vida, o ginásio, na realidade, o antigo ginásio e o científico, mas a gente chamava, foi na escola particular. Depois eu fiz todo o resto da minha formação no ensino público e eu sou muito grata ao ensino público. O ensino público no Brasil
assim, a minha vida, se eu conseguir fazer essa carreira toda no serviço público, fazer todas as etapas como analista ambiental, chegando até ser secretária executiva e depois ministra, eu devo Ah, muito à educação pública que eu recebi no Brasil. perfeito. E agora que você fez esse texto maravilhoso, essa fala maravilhosa sobre sobre a educação pública e a universidade pública, né, nesse momento muito conturbado, né, e que ainda bem que elas têm independência, né, e autonomia. Eu gostaria que você falasse um pouco agora como o meio ambiente, após que você saiu da universidade, entrou assim nessa sua vida profissional. É uma Ou história você foi. engraçada. É uma história engraçada. Eu, na realidade, fazia biologia, toda a minha família é de advogados. Sim. Eu, no início, ia ser médica. Depois, eu fiquei, eram 35 vagas, eu fiquei no 36º lugar. Aí alguém desistiu, eu já estava fazendo biologia, e aí segui fazendo biologia. A minha família não conseguia entender. Até o último semestre, antes de eu me formar, havia uma grande pressão para eu largar e fazer direito, porque Sim. todos diziam que eu era uma ótima advogada, imagina. Uhum. E aí eu fiz biologia e eu fazia pesquisa científica na universidade. Eu estudava o comportamento sexual da biofalária, que é o Uhum. caramujo transmissor da esquistossomose. E eu tinha que fazer pesquisa sobre isso. Enfim, um estudo chamado malacologia, o estudo dos moluscos. E Aham. eu fiz projeto Rondon, enfim, eu fiz uma série de coisas na época da universidade. Aí, uma vez, aí, bom, tá, eu supostamente iria seguir a minha carreira acadêmica e estaria me preparando para me candidatar a fazer um mestrado, porque ou você tinha isso na época, você ia fazer a carreira acadêmica, ou você ia ser professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, como bióloga, ou professor no Objetivo. E Uhum. eu sempre gostei muito de pesquisa, de ciência, então. Mas eu estava um belo dia conversando com um amigo meu, e o pai dele era muito amigo do Dr. Paulo Nogueira Neto. E falou: por que Uhum. você não vai lá e tenta um estágio, tenta alguma coisa, até então na Secretaria Especial de Meio Ambiente? Eu, muito Uhum. relutante, querendo fazer vida acadêmica, enfim, pensando em estudar Sim. na França, enfim. Mas eu fui. Meus pais, a minha mãe, principalmente a minha mãe, você tem que ir lá, você tem que fazer um estágio, ver como é que é o serviço público nessa sua área. E essa área de Uhum. meio ambiente é uma área nova. Eu me lembro da minha mãe falar sem entender Uhum. nada disso. Eu fui Sim. lá, aí fui conversar com o doutor Paulo Nogueira, porque o pai desse meu Sim. amigo assim pediu que conversasse comigo. Uhum. E eu já tinha dois níveis, tinha duas graduações, indo para um mestrado, supostamente. E aí Sim. eu chego para a entrevista, eu sou entrevistada, e ele diz: olha, eu não tenho como lhe contratar, não tem vaga, não tem estágio, todo está. Enfim, a senhora tem dois níveis superiores, duas graduações, ele ficou impressionado, tudo com nota 10, enfim, aquelas coisas. Vixe. Aí eu fui embora, eu estou saindo da sala dele, a chefe de gabinete dele, a dona Zélia, tá? Azevedo Campos, vira e fala assim: doutor Paulo, essa moça é tão inteligente, eu me lembro eu parada assim, olhando. Eu falei assim: nós Ah, temos uma vaga aqui de bolsista do projeto Rondon. E eu sei. não tinha a menor ideia do que significava isso. Resumindo, a opereta era o seguinte: eu tinha que trabalhar, o estágio eu trabalharia 4 horas por dia e Sim. ganharia, vamos chamar assim, um salário mínimo, no mesmo Sei. valor. A bolsa do projeto Rondon eu trabalharia 8 dias, 8 horas Nossa. por dia e ganhava a metade. Ou seja, era uma coisa assim que era tipo equivalente ao nível médio, eu não sei o que que era. Eu cheguei em casa Sei. indignada, eu me lembro, falei: isso é absurdo. Aí a Uhum. minha mãe particularmente, sentou comigo e falou assim: eu acho que você deveria tentar. Você Sim. poderia ficar 6 meses, experimentar, e se Sim. você não se der bem, você faz o seu mestrado, porque como eu sempre tive boas notas, eu estava sempre à frente, eu tinha Sim. prazos, eu tinha tempo para usar na universidade. Aí eu Sim. liguei e fui trabalhar. Quando eu cheguei lá Ah, para trabalhar, o doutor Paulo ficou felicíssimo, porque eu falava inglês, então eu sei. podia escrever, como eu estava acostumada a fazer projeto na universidade, eu podia Sim. escrever em inglês para os Sim. projetos ambientais, enfim. Eu não tinha nem onde sentar, tá? Eu vou ser muito sincera. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, e o doutor Paulo, aquele homem muito elegante, se tornou um grande amigo meu,
sim, Ele acabou que eles pegaram, ele tinha duas secretárias, sim, tá? Ana Maria, que foi presidente da Zibama, sei, e Ana Maria Varis Cruz e a Beth. Eu me lembro que as duas ficavam sentadas em duas mesas, assim. Aí eles colocaram uma terceira mesa para mim na sala das secretárias, para eu sim. poder ficar lá trabalhando. E assim eu comecei. E as pessoas entravam, achavam que eu era assistente das secretárias. Então eu ficava sentada, é verdade, sentada, absolutamente trabalhando, escrevendo numa máquina, tinha uma máquina elétrica para eu escrever, e fazendo Sim, projetos. Às vezes eu ia para a casa do Dr. Paulo, trabalhar com ele no final de semana, sim. enfim, porque ele ia viajar para os Estados Unidos, tinha que levar projetos, sabe para quem? Para o Tom Lovejoy. Eu, enquanto Nossa, Tom, que hoje é um grande amigo meu, uma vez eu estava nos Estados Unidos como menino, me lembrando, se lembrando dessa época, a criação da sim, estação da Rasa da Catarina, enfim, tantas sim, coisas legais do Brasil. Tamanho, nós éramos muito poucos. A SEMA começou com 3 funcionários, doutor Paulo Nogueira Neto, a Regina Gualda, uma das 3 funcionárias da SEMA. Então, as pessoas sim, não entendem isso, como é que isso começou no Brasil, quando a gente vê tudo que nós temos hoje nessa sim, construção. Enfim, resumindo a opereta, eu começo a trabalhar lá como estagiária bolsista do projeto sim. Rondon e diretamente ligada a ele. E passou, Uhum, isso foi, me lembro, foi agosto de 84, que era sim, exatamente o segundo semestre, e no final do ano eu supostamente teria que tomar uma decisão se eu iria aplicar para o mestrado, sim, né? E tinha uma bolsa para o Instituto Pasteur, enfim, essas coisas todas que aconteciam na época. E na minha sim, época, nesse caso, eu já estava me voltando para a biologia molecular, totalmente sim, mexendo com a questão de genética, achando aquilo tudo sensacional, enfim. E eu estou em casa, eu me lembro que, tipo, entrou o recesso, isso que a gente tem todo final do ano, né? Uma semana sim, do Natal, uma semana do Ano Novo. O doutor Paulo tinha viajado para a Suíça, hum, e estávamos todos de plantão. E aí a dona Zélia me liga, pedindo que eu fosse à SEMA. E eu fui à SEMA. Era tipo assim, 22 ou 23 de dezembro, uma coisa assim. E ela me dá um abraço para me desejar, porque ela estava de plantão, sim, me desejar Feliz Natal, Ano Novo, e que ela tinha uma mensagem do Dr. Paulo para mim. Ele tinha feito um sim. cartão, uma carta, né? Dentro tinha. Você sabe esse relógio Swatch que todo mundo usa hoje, de Sei, plástico? sei. Tinha sido lançado o relógio Swatch na Suíça. Ele tinha vindo da Suíça e trouxe um Meu, de presente para mim. E nossa, tinha um presente de Natal, o cartão dele para mim, e dizendo que ele me desejava Feliz Natal, a minha família, ele Dona Lúcia, era um casal excepcional, e sim, dizendo que ele gostaria muito de, se eu concordasse, que eu fizesse parte da equipe dele. Ou seja, a partir de nossa, 2. Naquela época eu não tinha concurso. Aliás, eu tinha feito concurso para o IBDF. Eu tinha sido sim, aprovado no concurso do IBDF. sim, E aí ele não tinha área ambiental, não tinha nem quadro de pessoal. Tá? Não tinha nada. As pessoas trabalhavam, tinha uma coisa chamada os DAS, as sim, funções administrativas, que eram os FAS, tipo um sim, DAS igualzinho, e você aham, tinha um quadro de que a gente chamava de cargos e salários, que vinha do Ministério do Interior, que tinha lá a categoria de pesquisador de ciências exatas da natureza. E ele nossa, me convida para ser parte disso, e eu acabo assumindo, eu concordo, eu fiquei meio assim, não queria, minha mãe falou, olha, você tem que experimentar. Você sim, agora não vai mais trabalhar da maneira que você vai trabalhar, você vai ter uma carreira, ver se você gosta disso. Se você não gostar, você sempre pode voltar para ser uhum. acadêmica. A mamãe, na realidade, estava me dando um grande golpe, porque ela não conseguia entender, como as Ah, mães da minha geração, que a gente não tivesse estabilidade no emprego, que a sim, gente não tivesse uma carreira. A minha mãe era funcionária pública, ah, ela foi do Ministério Público, meu pai é da Polícia Federal. Então, todos eles tinham, eu fui criado com aquela cultura de estabilidade, de você fazer uma carreira, de você se qualificar, de você ser um sim, servidor público. E a minha mãe não sim. conseguia entender que eu ficasse tão Aérea, né? disponível. Então, assim, vou fazer o que der, vou para a universidade, vou para outro país. Enfim, acabou que eu aceitei, e era novamente uma outra situação. Tinham 2 vagas, uma de FAS, que era tipo assim, pesquisador da ciência da natureza ganharia o equivalente a R$ 2.000 hoje. E a Sei, outra vaga era de R$ 5.000. A de sei, R$ 5.000 foi para uma engenheira florestal,
cuja mãe sim, trabalhava lá, não sei como é que era a história, e eu fui para de 2000. E a sim, minha mãe virou para mim e falou assim, você trate... Eu falei, mamãe, eu tenho um concurso no IBDF. Ela, mas você gosta de meio ambiente? Você não gosta sim. de negócio de floresta, você não é engenheira florestal. Naquela época, olha como é que era o conceito. Porque o IBDF e a SUDEP eram recursos naturais. Não era a Sei. história de você ter meio ambiente. Meio ambiente era a SEMA que cuidava disso, e era Sei. pequenininha. Tinha uma secretaria de controle da poluição e de inovação Aham. tecnológica e uma outra secretaria de ecossistemas. Uma terceira Uhum. secretaria de planejamento, desenvolvimento, Sim. planejamento ambiental, onde tinha parte de educação ambiental, de comunicação, tudo estava lá, Sim. tá? De Sim. planejamento estratégico e a área administrativa. A SEMA era só isso. Todo mundo Sim. se conhecia. Aí eu falei, Sei. quer saber? Eu vou me aventurar. Me aventurei, entrei, e daí vem a carreira. Aí eu Sim. pedi demissão, eu tive que ir no IBDF pedir demissão, porque eu tinha sido aprovada. Eu pedi demissão, eu Sei. tomo posse e peço demissão formalmente, foi publicado no Diário Oficial, etc, etc. Foi Sim. a única vez que eu pisei no prédio do IBDF, que depois se tornou o Ah. prédio do IBAMA. Então, quando Sim. se cria o IBAMA, que a gente da Aham. SEMA vai para lá, que era o prédio da Sei. Dirkoff, ali, no que vocês chamam de Park Shopping hoje, tá? Que a gente entra, eu me lembro que a primeira vez que eu fui no IBDF, no IBAMA, na área administrativa, era exatamente onde eu tinha ido para poder tomar posse e pedir demissão. Eu falei, gente, é um destino mesmo, né? Eu tinha que vir para cá, por mais que eu estivesse lá, era na 510, a SEMA, né? Sim. E aí, norte. E aí Sim. começa a história. Eu fico na SEMA, depois cria-se, isso é 84, 85, 85, então eu vou trabalhar. Não tinha Aham. concurso nessa época, era zero, as pessoas não tinham vínculo. Muita Sim. gente ficou pendurada, muita gente não tinha vínculo. Eu passei a ter vínculo porque entrei no Uhum. chamado que ele chamava o quadro dos pobres, o salário dos miseráveis, era eu. Tá? E aí a gente vai, quando é 88, 85 cria o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente com a Nova República. Sim. Eu, antes disso, eu fazia parte, fiz parte do Direta Já, daquilo tudo que era os movimentos estudantil, tudo Sim. que eu sempre engajada, e Aham. depois a gente, 88, 89, cria-se o IBAMA. Mas antes da Constituição, até a Constituição, eles já tinham criado uma carreira, uma primeira estruturação da SEMI, nós tínhamos sido formalizados todos, entendeu? Depois, quando veio Sim. 88, a Constituição, só podia ser concurso, e veio o IBAMA, eles regularizaram a situação das pessoas que não estavam nos quadros permanentes, como Sim. a gente chamava. E aí o IBAMA nasce com a junção dos 4 órgãos, e aí a Sim. história que vocês conhecem, e depois nasce dele a ANA, Agência Nacional de Águas, nasce o Serviço Florestal e nasce o Sim. ICMBio, disso que era Por uma último. estrutura comum, que era o IBAMA. Então, assim, que começou com uma consequência do programa Nossa Natureza, que é uma resposta do governo brasileiro às pressões Aham. internacionais em 88 sobre desmatamento e queimadas na Amazônia. Ou seja, Essa é a história. desde o início, bela história, né? Desde o início o Brasil só cuidando do meio ambiente com pressão internacional, né? Não, na realidade, não é isso. O Brasil tinha uma história muito interessante, porque era uma história tradicional. É uma Uhum. história de que você tinha recursos naturais de um lado, que é o que está Uhum. colocado no mundo. Muitos países ainda preservam essa estrutura, que eu Sim. brincava que era a agenda dos reis, né? Das rainhas, cuidavam das florestas, Sim. cuidavam da fauna, que iam caçar, aquelas coisas, né? Sim. E a agenda de meio ambiente, que é um conceito que vem particularmente no final, pós-guerra, Segunda Guerra, mas no final, Sim. nos anos 60, isso é profundamente marcado nos Estados Unidos pelos movimentos hippies, pelo movimento de liberdades, e você começa a questionar a qualidade de vida. Tá? Então, Uhum. começa a discutir o impacto das grandes infraestruturas no meio ambiente. Surge Uhum. aí a famosa National Environmental Policy Act, que é a política ambiental Uhum. americana, tá? Que Uhum. dá origem à avaliação de impacto ambiental. Isso é criado em 69. Em 69, os Estados Unidos aprovam a famosa NEPA, ou NIPA, Uhum. e aí ali cria-se a avaliação de impacto ambiental em função Uhum. a controle da poluição. A Rachel Carson escreve Uhum. o Primavera Silenciosa. Você tem nessa década de 60 uma proliferação, já tinha tido o relatório Uhum. Meadows, enfim, você tem uma proliferação de manifestações no Ocidente, falando de qualidade de vida, pressão sobre a natureza, recursos naturais. Era um momento de harmonia,
né? Era a guerra sim. do Vietnã de um lado e o movimento hippie, a Uhum, era de Aquários, tudo aquilo acontecendo. Enfim, a mudança de comportamentos, sim. todo mundo, a história do feminismo, a história do movimento de 68, na França, na Sim, Europa, mas particularmente na França, a grande declaração do feminismo, as mulheres surgindo, isso está tudo nesse pacote de meio ambiente, vem sim, exatamente nesse pacote. Por isso que o Mink, o ministro Mink, gosta de falar que nós somos ecolibertários, né? Porque vem de uma época que o Sirkis, nosso querido Sirkis, que nos deixou semana ah, passada, falava você lê o livro Os Carbonários, do sim, Gabeira, você vê essa geração toda, que foi uma geração que foi para o exílio e foi lutar uhum, pelas liberdades. Meio ambiente estava nisso, esses comportamentos surgem na sim, Europa, surgem nos Estados Unidos, vem a lei nos Estados Unidos, o Brasil vem em 72, o mundo discutia já em 70 a poluição no mundo, 72 uhum, tem a Conferência de Estocolmo, que o Brasil participa, que é uma conferência de desenvolvimento e meio sim, ambiente. Em 73, o então, depois, ministro do Meio Ambiente, doutor Henrique Brandão Cavalcante, que também nos deixou esse ano, uhum, doutor Henrique, como secretário-geral do Ministério do Interior, a SEMA era vinculada ao Ministério do Interior, tá? uhum, Antigamente ao Ministério do Interior. E o doutor Henrique volta da Conferência de Estocolmo e convence o presidente, que na época era o Médici, né? uhum, Convence o ministro, que acho que era o Andreasa, não era Costa Cavalcante, não me lembro que era o ministro ali, era Costa Cavalcante, tem que me lembrar. E convence, então, o presidente, que era o presidente Médici, a criar a Secretaria Especial de Meio Ambiente. Então, ironicamente, toda uhum, essa estrutura revolucionária, inovadora de vida, essa nova agenda, nasce na ditadura no Brasil. Olha que sim, interessante. Como a uhum, Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938, uhum, foi estabelecida em 81. Uma lei sim, descentralizada, toda concebida num sistema uhum, nacional de meio ambiente descentralizado, com um uhum. Conselho Nacional de Meio Ambiente deliberativo. Ou seja, Nossa, ela é concebida em 70, discutida em 77, 78, 79, 80 e aprovada em 81. Logo uhum, depois você vem com a história da ação civil pública, tá? Com a Lei uhum, 84, que estabelece o mecanismo de ação civil pública, uhum. e a primeira reunião do CONAMA foi com isso. Foi em 84, olha que incrível, né? E eu Sim, participei dessa reunião, era uma garota sentada ali tomando nota, vendo o novo Brasil surgir sim, novamente, tudo baseado em liberdade, democracia, tudo sim, baseado nos direitos individuais e coletivos, que depois é recepcionado ou consolidado na Constituição de 88, sob a liderança do nosso deputado Fábio Feldman. tá perfeito. A gente vai ter que correr um pouquinho, porque o nosso tempo aqui é só de 60 minutos. Aí Você está agora eu querendo que eu queria. conte a história? Eu ainda estou lá no antigo regime. Você ainda tem que evoluir, mas vamos embora. Tá, vamos tentar correr um pouquinho. Aí depois, em algum momento, você foi fazer mestrado, Eu o optei, depois, como mestrado? eu tinha entrado na carreira pública, eu optei de fazer mestrado e doutorado em Uhum, períodos distintos de requalificação. Eu usei isso como um sim. estímulo para a Uhum, minha formação, obviamente, e requalificação, atualização de agenda. Eu uhum, entrei, como eu disse, com o doutor Paulo Nogueira Neto e fui sempre trabalhar em programas uhum, internacionais. Eu fui cair na primeira estrutura do Ministério do Meio Ambiente, na realidade, eu que era muito organizada, sempre fui muito organizada, então fui trabalhar na chefia de gabinete do ministro. Olha que coisa mais maluca. no- E depois eu fui para a Secretaria-Geral e de lá fiquei na assessoria internacional alguns sim, anos e sempre trabalhando com projetos. Né? E sim, quando veio a negociação do Programa Nacional de Meio Ambiente, o PNMA, que é o primeiro programa, o primeiro contrato do Brasil de empréstimo internacional com o Banco Mundial para estruturar a agenda ambiental no Brasil, eu fiz parte da equipe que fez isso, depois eu coordenei um dos componentes do programa, depois eu fiz sim, parte da equipe que implementou o PEMACI, o Programa Meio Ambiente e Comunidades Indígenas com o Banco Interamericano, depois eu sim, fui subcoordenadora, coordenadora adjunta do PPG-7, fiz as sim. negociações do Probio, a criação do Fumbio, essas coisas todas Nossa. eu vivi, como diz o outro, ao vivo em cores. Tá? Então, eu fazia parte de toda Sim, a equipe, exerci vários cargos, toda a carreira, até que em sim. 90, eu saio, vou fazer mestrado, Uhum, vou fazer mestrado em área de energia, uhum, volto, aí tenho uma experiência no Rio, no governo do Estado do Rio de Janeiro,
Aí volto a Brasília, já no governo Fernando Henrique, depois eu saio para fazer doutorado, e aí já volto para uma nova experiência no estado do Rio de Janeiro, aí com o então secretário Mink, e aí calha o destino de eu ter que vir para Brasília com o Mink, eu não queria vir, fui convidado para ser secretário de Estado de Meio Ambiente do Rio, e o Mink falou, eu não vou sem você, você que entende. Aí eu vim para Brasília, e aí calhou o destino de ser secretário executivo. Eu fui apresentado ao presidente Lula, eu não conhecia nem o presidente Lula, nem a presidente Dilma, eu não sou filiada a nenhum partido político, eu optei por isso, eu sou de uma escola de serviço público, que eu posso ter minhas convicções políticas, ideológicas, mas como servidora pública eu tinha que manter a minha isenção, era uma visão de servidora do Estado brasileiro, tá? E, obviamente, aí eu segui, fui apresentada a eles, tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma entenderam que eu deveria ser convidada a ser ministra de Estado, então, portanto, a primeira analista ambiental ministra de Estado, e que fez desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz toda a carreira, natureza especial 1 e 2, enfim, segui meu destino, um destino que talvez a minha mãe visse, mas que eu não via mesmo. Eu, sinceramente, fui seguindo o rumo e tive a grande honra de trabalhar com pessoas incríveis, desde o Dr. Paulo Nogueira Neto, Dr. Henrique Brandão Cavalcante, enfim, eu tive grandes chefes. Trabalhei com o Zequinha Sarney, foi meu chefe, olha só. Tá? Então, assim, é verdade, porque gente, eu sou analista ambiental, eu passei por esses ministros todos. O doutor Hugo de Almeida, o embaixador Recupero, nosso querido ministro Recupero, entendeu? Embaixador Flávio Perry, o ministro Goldenberg, que foi ministro durante a R$92, foi meu chefe. Todos eles foram meus chefes. É muito engraçado. O Lutzenberg, todos. Eu passei por todos. Então, quando eu vi aquela galeria de fotografia de ministros, eu ficava naquela sala de reunião, eu ficava sentado olhando aqui. Era um flashback da minha vida profissional. Acho que a única ministra com quem eu não trabalhei, porque foi quando eu estava fora do governo, eu estava fazendo doutorado, foi a ministra Marina Silva. O resto todos eu trabalhei com eles. Nossa, história viva aqui, né? Pois é. E agora falando um pouco desse seu período como ministra, você foi reconhecida internacionalmente, né, pela ONU, ganhando até um prêmio assim, na questão da negociação internacional. E como um ator importante internacional nesse campo, e nesse momento eu queria perguntar, ou que você nos ensinasse um pouco, porque o Brasil está sendo visto agora internacionalmente como um pária, né? Até porque, não sei se é por causa do nosso Ministério das Relações Exteriores, não sei se é por causa do nosso Ministério do Meio Ambiente, não sei se é por causa do conjunto inteiro, que parece que a diplomacia se perdeu, né? Porque o nosso corpo diplomático era tido como um dos melhores do mundo e dos mais qualificados, mas eu queria saber, vindo de uma pessoa que já foi tão importante assim, internacionalmente, onde que a gente se perdeu nesse processo todo internacional? Bom, essa é uma boa pergunta. Primeira coisa, o Brasil é muito maior do que isso que está aí hoje, tanto na área ambiental quanto na área da diplomacia. A diplomacia brasileira é considerada uma das melhores diplomacias do mundo. A escola de Rio Branco é uma escola extremamente respeitada. Tá? E eu devo muito ao trabalho que nós fizemos juntos, não só durante a minha gestão como ministro de Estado, mas eu devo como brasileira, porque não é trivial nesse mundo internacional você construir negociações, alcançar resultados e manter o protagonismo do seu país nisso. Isso só é possível também se você tem uma diplomacia e se você tem uma diplomacia que é respeitada e que consegue resolver junto com você problemas. Tá? O mundo internacional, hoje eu sou co-presidente de um painel das Nações Unidas, sou membro do principal board da ONU, que envolve exatamente o Departamento de Economia e assuntos sociais, sou a única pessoa de meio ambiente do board, entendeu? Então, a primeira coisa a gente aprender na vida, e vocês que são jovens, estão na carreira ambiental, começando, eu queria falar uma coisa muito direta para vocês. Primeiro, não se apequenem frente às dificuldades.
Muitos governos que passaram também cometeram erros, nós cometemos erros. O que nós estamos, ou fizemos aquém, ou as pessoas fazem aquém do que pode ser feito, ou fazem sob uma perspectiva e vem os outros assuntos, os outros alicerces que precisam ser colocados, não são colocados, e aquilo dura só circunstancialmente, não é transformador. Mas, enfim, a grande verdade é que a história ambiental do Brasil, mais recente, envolvendo a questão da nova república, né, com essa jovem democracia, é que meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso tem que ter democracia. Tá? Porque as políticas ambientais brasileiras são políticas socioambientais. São políticas que pressupõem, de fato, o engajamento da sociedade, a diversidade da sociedade brasileira. E a diversidade é uma grande riqueza política. Às vezes é complexo você construir consensos, às vezes as pessoas se apropriam para entender melhor ou querem brigar, fazer disputas políticas importantes, agora circunstanciais, não estão vendo todo. Enfim, isso faz parte da democracia e da capacidade de você construir convergências e de você liderar. O Brasil de hoje não constrói convergências, o Brasil de hoje briga com um passado bem-sucedido, porque bem ou mal nós avançamos, nós temos as instituições ambientais, nós temos a legislação ambiental, nós temos a Constituição brasileira, que tem um dos melhores capítulos de meio ambiente do mundo, nós temos respeitabilidade, nós temos jurisprudência ambiental, instituições dedicadas, organização, sociedade civil organizada. Tudo isso está aí, fruto desses anos de democracia, de muita luta, de muita dedicação, o concurso para vocês entrarem, os concursos, nada, na minha época não tinha concurso, então a última turma que entrou foi a minha, em 84, o primeiro concurso depois de 84 foi acontecer em 2002, depois de 2005, depois de 2009, depois de 2012, então isso para o IBAMA, que depois CMBio, enfim, e para o Ministério do Meio Ambiente também. Então, isso tudo é fruto de luta, primeira coisa que eu quero dizer, e graças aos esforços de todos, tem mais acertos do que erro, isso é importante ressaltar. Tá? Graças aos esforços de todos, nós temos instituições hoje que, infelizmente, estão sendo apequenadas por muitos que estão no governo. E por que isso está acontecendo? Eu acho que talvez algumas coisas devam ser deixadas claras. Primeiro, as pessoas que estão na área ambiental hoje não são da área de meio ambiente. Essas pessoas não têm nenhuma dedicação ao meio ambiente. A sensação que eu tenho é que são pessoas que podem ter alguns interesses, mas não têm os valores que nós, da área ambiental, da nossa diversidade de situações ou de agendas, mas todos nós compartilhamos os mesmos valores. Podemos ter visões distintas, podemos priorizar assuntos. Me parece que as pessoas que estão hoje no governo, lato sensu, têm interesses na área ambiental, não têm valores. Então, você não compartilha os nossos valores, não compartilha os valores de um mundo mais justo, muitas vezes, não compartilha os valores da sustentabilidade. Eu nunca vi, você pode pegar a pessoa mais ideológica, a pessoa mais difícil, o maior ativista, tá, ambiental. Eu não vejo essa pessoa desejar o mal, porque ela está lutando por algo que seja para o bem de todos. Tá? Eu nunca vi, olha que eu já encontrei radical pra caramba na minha vida. Tem gente que... Olha, já encontrei gente voltando de estoque a pé. Entendeu? Então, assim, eu ouvi as conversas e falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? As pessoas queriam ser verdes, elas queriam fazer fotossíntese. Uma vez eu falei para um rapaz, você que é tão verde assim, você vai fazer fotossíntese, mas você tem que ser geneticamente modificado. Ele olhou pra minha cara, assim, achou que eu estava enlouquecida. O que eu acho que nós temos nesse governo são interesses destrutivos, e eles não são construtivos. O Brasil tem que aprender a construir a partir da conservação, não da destruição. Nós já perdemos a Mata Atlântica. Nós temos menos de 10% da Mata Atlântica com o nosso processo de ocupação, de colonização. Nós dizimamos as populações indígenas desse país. Nós não descendemos de italianos, franceses, alemães. Nós descendemos primeiro dos índios que aqui estavam, dos indígenas que aqui estavam. Nós não nos respeitamos enquanto diversidade de sociedade, muitas vezes. E esse governo que está aí, ele representa exatamente esse retrocesso. É um governo que prefere, é como se fosse descobrir o Brasil e destruir tudo de novo.
Sabe? Não sim, aprendeu com a história, até porque também tem um grande nível de ignorância nesse governo. Esse governo é um governo sim, insuficiente. Ele desconhece processos, ele condena os processos existentes. E, olha, eu posso divergir eu mesmo. Na minha sim, gestão, eu tive várias divergências, as pessoas reclamavam, eu tinha que explicar, às vezes as pessoas não estavam vendo o que sim, foi Paris, o que foi o Código Florestal. Hoje, muitos dos críticos querem a implementação do Código. Então, sim, assim, o Código Florestal é um belo exemplo de disputas. É uma lei que eu uhum, adorava, entendeu? E que das modificações que tiveram até 2001, com a medida provisória que foi reeditada 66 vezes, etc, etc, sei, mas tudo foi feito com a intenção de aperfeiçoamento. Você vem e sim, fica, tem uma disputa que nasce por N situações, não me cabe aqui falar, durante de 2002, desde a medida provisória de 2001, 2002, com a resolução CONAMA 303, e depois isso começa um acirramento com os chamados ruralistas, e isso uhum, perdura no Executivo até 2010, quando se tem a decisão de mandar para o Congresso Nacional. A discussão no Congresso Nacional ganha outra dimensão. Ou seja, sim, era tão complexa a equação que o Executivo, com todos os esforços da ministra Marina, do ministro Mink, dos ministros Roberto Rodrigues, enfim, do Stefano, eu não vou aqui ficar julgando quem tem posição A ou B, mas as pessoas, quando estão sim, sentadas exercendo o cargo, as pessoas estão fazendo isso pelo Estado brasileiro, por sim, valores, por convicções. Ninguém conseguiu construir uma saída no Executivo. Então, foi sim, para o Congresso foi o debate que foi, tá? Eu ainda tive que convencer a presidente Dilma a vetar o que veio do Congresso e colocar a medida sim, provisória, porque o que veio era muito pior do que nós conseguimos sim, construir de consenso. E a medida provisória foi em cima do consenso, em cima da parte social da agricultura familiar. Então, sim, veja bem, muitos criticam, vão no Supremo, o Supremo diz que não é inconstitucional, que não houve anistia, mas alguns falam. Nada disso, tudo isso é importante enquanto democracia, quanto mais crítica de um lado, foi bom para você poder reagir, buscar soluções, não ficar na chamada sim, zona morninha, né? Não, vamos sim, fazer assim, como os portugueses falam. Mas a grande sim, verdade é que as pessoas se uniam, as pessoas tinham um sim, grande objetivo de proteger o meio ambiente, tá? Com todas as sim, contradições num país em desenvolvimento que isso implica. O atual governo não tem isso. O atual sim, governo vem com interesses destrutivos, vem sim, criticando o passado sem conhecer o passado, escala sim, pessoas despreparadas para exercer as suas funções, cria uma sim, grande desconfiança entre as instituições ambientais, a pequeno sim, servidor público, esse um herói, e sim, mesmo com todos os problemas que a gente tem, nós somos heróis, porque nós somos existentes, e os sim, analistas ambientais, os analistas administrativos, o nível médio, gente, todo, ninguém consegue. Eu sou de uma época que a gente fazia operação de fiscalização e recebia os resultados via telex, e saímos sim, correndo para entrar ao vivo, o presidente do IBAMA, Fernando César Mendes, quis entrar ao vivo no Jornal Nacional para dizer o que estava acontecendo. Isso tem mais de 30 sim, anos. Tá? O sim, Brasil tem 30 anos que o Brasil quer uma solução para a Amazônia e uma solução para o seu meio ambiente. Então, é um sim, governo que não assume metas, quer resolver o uhum, problema, o governo tem que assumir metas, ser transparente, voltar a conversar com a sociedade, valorizar a ciência. É um governo que desqualifica as instituições científicas desse país, que nós temos sim, as melhores instituições do mundo. Eu entro nos sim, fóruns internacionais com os cientistas brasileiros, eu tenho tanto orgulho. Eu olho e falo, sim, gente, nós somos aplaudidos de pé, entendeu? E aqui nós sim, somos vaiados por um bando de sim, pessoas que eu reputo na instância da ignorância. Tá? São sim, pessoas que gostam, muitas vezes, de serem ignorantes. Eu não uhum, acredito em quem fica berrando e declarando ou fazendo bravatas. Fazer sim, políticas públicas é trabalhar muito. Fazer sim, política pública é arregaçar as mangas, é acreditar, é andar por esse país junto com o Luiz Gonzaga. Eu andei por esse país. O que eu tive que almoçar em assentamento, o que eu tive que entender qual era a realidade do pequeno agricultor no Rio Grande do Sul, o que eu tive que entender o problema do catador de lixo, tá? sim, Dos quilombolas. Quando eu fui fazer o Bolsa Verde, que eu convenci a presidente, que a ministra Tereza Campelo me ajudou, os sim, extrativistas, entender como é que eles viviam, que não tinham, como é que você faz Minha Casa e Minha Vida na floresta, você tem que sim, andar, você tem que conversar, você tem que entender. A APP, a Agricultura de Vazante de São Francisco, é crime ambiental? Não pode ser sim, crime ambiental. Você sim, tem que entender a informalidade, não é só a ilegalidade. Muito sim, desse país vive na informalidade. Tá? Nós sim, temos que entender como é que a gente lida com isso. Não é só a pobreza, extrema pobreza, a questão do que nós fizemos com o Bolsa Verde, com estratégia de monitoramento, trabalho conjunto. Eu fui a primeira ministra de Meio Ambiente a pisar na Embrapa.
sim, Eu fui a primeira ministra do Meio Ambiente a pisar na CETES, você acredita num negócio desse? Então, você tem que entender isso, você tem que sentar, entender o que as pessoas querem. Muitas vezes as pessoas querem o ideal, não é possível o ideal, mas é possível sonhar com o ideal. É possível sim, ambicionar o ideal. O que falta sim, hoje no Brasil, além, é você banir essas pessoas, você precisa banir as pessoas que não têm interesse em convergência, que não quer sim, ver, não querem enxergar, as pessoas que não querem enxergar as diferenças, as pessoas que sim, não querem entender quanto que o Brasil pode construir soluções robustas a partir da proteção ambiental. Criam é, falsas ideias de uma vilanização, criam sim, falsas ideias de uma briga. Nós podemos sim, construir mais convergência que divergência. Agora, naquilo que não dá, é pro pau. Não pode proteger o crime, não pode achar que um acordo de regulação fundiária na Amazônia é importante, tenha que trazer para dentro o grileiro, quem comete sim, o crime ambiental, quem tira da sociedade brasileira o seu patrimônio, que é o meio ambiente, que é um bem público. Então, eu acho sim. que são pessoas que estão muito mais modeladas pela ignorância. O Itamaraty, infelizmente, expressa posições que deixam o próprio Itamaraty enlouquecido, o seu corpo de diplomatas, negação. E mais do que isso, o Brasil perdeu elegância, sabe? O Brasil sempre foi um país elegante na sua Sim, diplomacia. Hoje, o presidente agride os povos e as sim. sociedades. Ele faz declarações que as pessoas ficam estarrecidas, como foi feito Uhum. não só ao ministro francês, ao Paraguai, apologia à ditadura ao Chile, no Paraguai. O que é isso? Nós temos que Até, respeitar os outros. Ele dá declarações que ele não respeita os outros e não respeita o Brasil. Então, hoje, as pessoas precisam respeitar o Brasil. Soberania, meu último comentário, quando você fala em sim, soberania, eu sou de uma geração que eu aprendi que soberania você exerce, de um lado, e sim. soberania significa ter responsabilidade. As pessoas precisam ser responsáveis. O que o governo Bolsonaro está entregando hoje no meio ambiente, além de uma destruição, uma esquizofrenia institucional, o apequenamento dos analistas ambientais, é uma taxa de desmatamento crescente, sem precedentes. As É, notícias são isso, muito ruins, infelizmente. essa questão da soberania eu já ouvi várias vezes, que soberania a gente exerce, né? Não fica bradejando soberania, né? Soberania É, você exerce, para exercer você tem que ter responsabilidade. Nós somos sim, responsáveis pela nossa sociedade, pelo nosso país. Tá? sim, O Brasil tem todos os instrumentos para resolver os seus problemas. O Brasil precisa ser transparente, o Brasil precisa fazer cooperação, o Brasil precisa entender que o mundo não é inimigo. Onde o mundo quiser disputar conosco, nós temos condições de ir lá e enfrentarmos e negociarmos e conquistarmos nosso espaço. O resto, como eles gostam de falar, é blá, 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 é fake. O resto é fake, absolutamente fake. Eu tenho a firme convicção que eles não sabem fazer. Tá? Eu estou sim. começando a acreditar que não sabem fazer. Vai aí, vamos ver a nova taxa de desmatamento. A gente falando que vai a Vamos, 15 mil, 17 mil. Meu Deus do céu, o retrocesso do Brasil em 2 anos. É inacreditável. Inacreditável. verdade. Florzinha, a nossa live ela já está chegando ao fim, eu acho que a gente só tem mais 5 minutos. Aí eu tinha várias perguntas aqui, a gente tem um quadro Pergunta do Bicho, que a gente faz uma pergunta meio capciosa. Se você puder responder ela rapidinho. Uma É, pergunta capciosa para responder rapidinho é sim ou não. Vamos embora. tá, vamos lá. Desde que eu entrei no ICMBio, eu ouço algumas conversas, eu entrei no. Desde que eu entrei neste órgão, algumas pessoas dizem, não vou falar que é meu primo, mas que a senhora não gostava muito do ICMBio, que deixava o ICMBio de lado. E o que a Até senhora bom. tem a dizer? O É que a bom você senhora fazer tem a essa dizer disso? pergunta, porque essa pergunta primeiro, eu jamais desgostei de A, B ou C. Eu era ministra do Meio Ambiente do Brasil e eu tinha que Sim, trabalhar com as instituições. Segundo, eu acho que eu não só trabalhei com o ICMBio, mas muita sim, gente dizia que a ministra mandou fazer coisas, que a ministra mandou fazer aquilo. Eu nem sabia o que estava acontecendo. sim, Muita gente fez uso disso para se empoderar e fazer grupinhos políticos, tá? sim, Que eu sabia, eu recebia as informações todas, eu falei, deixa eles trabalharem, vendiam notícias para jornal. Você acha que eu não sabia? Os jornalistas não me avisavam? Sabia tudo, sim, tá? Então, primeiro, eu nunca, ao contrário, tá? O que eu sempre exigi das instituições foi rigor técnico, tá? sim, Porque eu não queria levar nada que eu fosse derrotada nos argumentos que não fosse sim. político. Eu podia perder pelos argumentos políticos, mas pelos argumentos técnicos, não. E, na Ah, realidade, tinha muita coisa que era feita mais ou menos. E quando era, eu era fake cobrava, news da as época? pessoas achavam que eu estava
indo contra o ICMBio. Muito pelo contrário. Tá? Senão eu não teria defendido tantas coisas relacionadas à biodiversidade, como não só o programa ARPA, as parcerias, a cooperação internacional, o Paisagens Sustentáveis, o GEF Marinho, tudo isso. Eu aumentei a contribuição do Brasil, eu fui para dentro do governo brasileiro, fui para dentro do GEF para poder ganhar esses recursos e trazer projetos e ampliar a cooperação. Olha, pegar a minha gestão, vocês vão ver muita coisa feita no CMB. Então, tem muita gente que queria, na realidade, continuar nos cargos, ou não davam as respostas, ou faziam mensagens truncadas, e queriam, com isso, criar grupos, ou pedir criação de áreas de 9 milhões de hectares sem o respaldo para a gente poder fazer isso, etc, etc. Isso aí eu cobrei resultados do ICMBio. O ICMBio respondeu muito bem em várias das agendas, importante. Em várias... Agora, eu vou fazer meu último comentário aqui. Em Amazônia, para criar as unidades de conservação, por exemplo, existia uma forte exigência do governo de criar sem os fundamentos, sem a regulação fundiária. Eu criei as unidades de conservação com regulação fundiária. Para isso, eu tive que disputar espaço dentro do Terra Legal. Antes, então, aquele período que a gente criava antes, que levava, passou a ser objeto de crítica de todo mundo. Então, na realidade, são circunstâncias distintas. Eu tenho o maior apreço. Eu nunca admiti, por exemplo, voltar a juntar o ICMBio com a IBAMA, guerra entre instituições, etc., que existia. Eu falei, pode parar com isso, tá? Tratem de avançar. Fiz concurso, fiz carreira, dei as gratificações, o que eu pude fazer pelo órgão. E, olha, eu sempre tive um problema, porque toda vez que eu fazia isso, eu era criticada no governo que era por conflito de interesse, porque eu era analista ambiental de carreira. Então, quando, por exemplo, saiu a gratificação de doutorado para vocês, que eu lutei muito, tá? Eu, embora PhD, não pude ter a gratificação porque era conflito de interesse. Ok? Então, assim, é uma falácia, eu não tenho absolutamente nada contra, agora eu sempre fui muito exigente, e como eu era uma técnica que conhecia um pouco desses assuntos, lá bastante, eu questionava e as pessoas não me davam as respostas com robustez. Agora, tenho grande gratidão ao Marcelino, gratidão imensa a várias pessoas do CMBio, o Sérgio Brant, outros tantas pessoas que me ajudaram, o pessoal do parque, os chefes de parque. Agora, não dá para eu chegar num parque, entendeu? E vai abastecer o carro e me terem feito uma licitação que trocaram o ticket de lá de quem abastecia o carro e não funcionava, que não estava credenciado. E como é que alguém ganha uma licitação e não está credenciado? E eu tenho que pagar do meu bolso o combustível. Então, essas coisas, quando eu reclamava, aí eu era bad girl. Nada de bad girl. Eu queria a instituição funcionando muito bem, queria a instituição digna, como o ICMBio ganhando, capturando. O ICMBio saiu, ele conseguiu arrecadar 100% do seu serviço do que ele tinha de orçamento. O IBAMA arrecadava 3 vezes, foram as metas que a gente pôs. E o ICMBio, eu acho que é uma grande instituição e tem que voltar a ser valorizado. No meu entendimento, agora, tem que aprender a trabalhar com os estados e municípios. Isso é uma coisa importante do Ministério do Meio Ambiente, precisa aprimorar. Então, eu não tenho nada contra o ICMBio, esqueçam isso. Será mais boato e muita gente querendo, como eu falo, vender favores, vender prestígio. Tá? Porque é muito difícil. Agora, acho que vocês são ótima instituição, vão em frente, não deixem apequenar vocês, por favor, lutem pelos analistas ambientais, lutem pelas políticas ambientais, não acreditem em fake news e saibam, tudo passa, construam um Brasil melhor. Está nas mãos de vocês, da sua geração, das gerações de vocês jovens, de vocês fazerem mais. Contem comigo, eu continuarei trabalhando aí pela ONU, fazendo as coisas que eu faço, mas mais do que isso, com um profundo respeito que eu tenho por todos os servidores do IBAMA, do CMBio, Serviço Florestal, da Agência Nacional de Água, do Jardim Botânico. Eu tenho um profundo respeito pelos meus colegas, tá? Meus colegas de trabalho, meus colegas analistas. Absolutamente, sou muito grata por todas as conquistas que eu tive na minha gestão. As menores taxas de desmatamento, a menor média de desmatamento histórico por termo de governo é da Dilma. Gostando ou não gostando? Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho muita gratidão e sou, mais do que isso, muito respeito por tudo que vocês fizeram para que a gente pudesse avançar durante a minha gestão com o Brasil e com as políticas ambientais. Muito obrigada. Então, você já emendou uma coisa na outra, a fala final com tudo? Não, eu estou ganhando seu tempo, você não mandou. Você sabe que eu sei. Lá para a próxima, isso é comigo mesmo, tá? Florzinha, antes de eu agradecer, eu tenho o último quadro, mas só tem 30 segundos restante. Eu vou concluir aqui para não ter outra live. Eu queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Desculpa se teve alguma pergunta capciosa, mas a gente está aqui para responder tudo. Eu agradeço todo mundo que está colaborando. Tenham uma ótima sexta-feira
E até a próxima. Bom Amei final de conversar com semana, você. olha, um bom final de semana. Não esqueça de beber a sua cerveja agora, dar um beijo na boca, serem felizes, entendeu? Seus parceiros e parceiras. E olha, acreditem,